Vamos dar sequência, ao estudo que nós estamos fazendo. Nós falamos no último estudo sobre a importância da santidade, foi isso? Importância da santidade. Hoje nós vamos falar sobre a distribuição dos galardões. Distribuição dos galardões. É importante, irmãos, que o que nós vamos falar, nós não vamos aprofundar nessas coisas, porque é um passear um pouco mais introdutório nos assuntos, porque o objetivo nosso, seguindo aqui que é o nosso estudo ao soar da última trombeta, é mostrar que por que nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja ao soar da última trombeta, que é a sétima trombeta. Então nós já falamos isso nos estudos anteriores, quem tiver dúvida, dá lá a gravação, vai lá, revisa novamente, os estudos. Então nós vamos falar para que o nosso propósito é mostrar biblicamente por que nós cremos dessa maneira. E a Bíblia fala que aos cristãos o Senhor vai distribuir galardões. O que são os galardões? São recompensas que Deus vai dar aos seus servos pelo seu desempenho, pelo seu esforço, por aquilo que os servos fizeram como vidas dedicadas ao Senhor. A Bíblia apresenta ou tem representações de galardões. Nós não sabemos muito bem como que vai ser isso, mas o que a Bíblia traz como representação são coroas para representar a recompensa que os salvos terão, e esses salvos terão que passar diante do tribunal de Cristo para ser avaliadas as suas obras, não para condenação, mas para recompensar com galardões. E nós temos diversos textos bíblicos que falam das diversas coroas, e o intuito nosso aqui é mostrar que a Bíblia apresenta sim textos que apresentam esses galardões como coroas. Então, o primeiro texto que nós vamos observar aí se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. Amém? Quem quiser ler aí, pode ler. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Deixa os irmãos encontrar lá atrás. José. Está vendo como é que é bom participar desse estudo bíblico? Porque a gente vai até acostumando, manusear mais, E aí, quanto mais a gente quer encontrar, aí parece que as folhas agarram uma na outra, E a gente passa para lá, passa para cá, e meu Deus, não chega. Que ferrugem! Vocês não trouxeram tivesse trazido o livrinho, acompanhava. Amém? Encontrou aí? Encontrou? José? Então vamos lá. Então aí nesse texto está mostrando que está falando de uma coroa de glória, ou seja, essa coroa incorruptível de glória como recompensa para os salvos.
Nós temos outro texto bíblico que também fala de coroa incorruptível, né? É uma forma diferente de falar da mesma coisa, porque você tem coroa de glória que é incorruptível. Já o texto que nós vamos ler aqui, não aparece a palavra glória, mas aparece a coroa incorruptível, que é 1 Coríntios 9, 25. Então nós temos Pedro falando, e agora nós temos Paulo falando também dessa recompensa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Então o que nós temos aí? Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então aqui aparece a palavra coroa incorruptível como recompensa daqueles que, na corrida cristã, procuram abster de coisas necessárias, que são coisas que não glorificam o Senhor, para viver uma vida de santidade. E ele vai fazer a comparação daqueles que são os atletas e que se abstêm e abrir a mão de algumas coisas para que eles pudessem ter condições físicas, condicionamento físico para ser um bom atleta e vencer. Eles abriram mão de coisas. É diferente hoje? Não. As pessoas que querem ser atletas, eles procuram fazer uma boa alimentação, abrem mão de coisas que às vezes agradariam, porque às vezes não ia fazer bem para o seu corpo físico, né? As academias que dizem, as academias estão lotadas de pessoas que estão lá, né, cuidando do corpo físico, fazendo aquela dieta, aquele negócio, deixando às vezes de comer uma coisa que gosta. Para quê? Né? Porque eles têm um propósito. E na vida espiritual? Na vida espiritual também tem. Nós temos que ter propósito. Nós temos que saber que tem coisas que não faz bem para a nossa vida espiritual. E essas coisas que não faz bem para a nossa vida espiritual, nós precisamos deixar para trás. Abrir mão. Senta para cá, irmão. Fica aqui. Não tem problema não, você está aqui. Fica mais perto dos irmãos aqui. Uma coroa que dura para sempre. Então, se as pessoas abrem mão de tantas coisas na vida por uma coisa que é passageira, por que não abrir mão de algumas coisas para cuidar da santidade, sabendo que vão ter recompensas? Não é verdade? Então você tem a coroa aqui. Também a coroa apresenta, Paulo vai apresentar também a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. É 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Encontraram aí? Então o que tem aí? Pode ler para nós. Pois Ele é a nossa esperança, alegria ou coroa que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ali parece que está falando coroa de alegria aqui, mas não no sentido de galardão, né? Mas de um relacionamento aí, né? Filipenses 4, 1.
Filipenses 4:1, vê para nós. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Permaneça assim sempre no Senhor. Na verdade, essa coroa aqui, ela apresenta a palavra coroa de alegria, mas aí ela não está relacionada ao galardão. Então, é coroa, que vai aparecer na Bíblia, coroa de alegria, mas não relacionado ao galardão. Coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, 8. Então aí nós temos, desde agora, a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, e que a igreja vai estar diante do tribunal de Cristo, para receber então a coroa da justiça. Aparece também na Bíblia a expressão coroa da vida. Coroa da vida, vamos abrir Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, também fala da coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação ou a provação, né? Porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aí aparece a palavra coroa da vida. Esse texto marca a minha vida porque teve um período na vida do meu pai que ele passou por uma tribulação muito grande na vida dele. E ele era atormentado por espíritos malignos que atormentavam ele, acordava de madrugada, falava que ia matá-lo, marcava dia e hora para matar, e às vezes ele me acordava, pedia que me orar por ele, naquela aflição, naquela coisa, naquela luta toda. E eu lembro que esse foi um dos textos, um versículo que o Senhor deu para o meu pai quando ele estava nessa situação, né? O Senhor deu exatamente, ele abriu a palavra, e o Senhor deu essa palavra para ele. Naquele momento que ele estava passando toda aquela aflição, lutando para vencer, né? E glória ao Senhor Jesus, porque ele venceu, né? Ele venceu toda aquela aflição que ele enfrentou, né? Foi liberto, e hoje, para a honra e glória do Senhor, serve ao Senhor, como já tem sido o testemunho dele, o pastor tem sido usado na mão do Senhor. E a coroa, com certeza, aguarda a recompensa de tudo aquilo que às vezes nós passamos, sofremos essa vida, mas podemos ter certeza de uma coisa, né? Haverá recompensa para aqueles que sofrem por amor ao Senhor Jesus. Então veja bem, agora vamos para Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 e 13.
Esse que vem me tem. Minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o meu e o princípio e o fim. Então veja bem, tem alguma outra versão diferente dessa que foi lida aqui? É a mesma? Então veja bem, a recompensa, né? Traga comigo a recompensa. Às vezes a conversão pode trazer a palavra galardão, né? Traga comigo os galardões, porque o galardão é a recompensa. Então todas essas coroas que nós lemos aqui são recompensas, são galardões que o Senhor promete trazer para os salvos. E aí nós lemos o texto do Apocalipse que diz quando isso vai acontecer. O Senhor Jesus diz quando isso vai acontecer. Eu venho em breve e trago comigo a recompensa. Então, quando o Senhor, quando Ele vier, Ele vai trazer a recompensa. Ele vai trazer o que? O galardão. Então aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque daqui para frente nós precisamos estar antenados para entender a conclusão do que nós estamos aqui focados. Veja bem, a promessa é de que o Senhor trará galardão para os seus salvos na sua vinda. E a pergunta a ser feita é: será que a igreja estará nesse contexto do que nós lemos no Apocalipse 22:10? A igreja está nesse contexto do Apocalipse 22:10? Ou a igreja, quando isso aí cumprir, a igreja já foi arrebatada, ou ela está nesse contexto aí? Ela está nesse contexto, mas para alguns que têm visão escatológica pré-tribulacionista, eles vão dizer que o quê? Alguns vão dizer que essa vinda aí seria a vinda do Senhor em glória e não arrebatamento. Só que a igreja estará aí, e nós podemos ver pelos versos seguintes do mesmo capítulo. O versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Então, ao mesmo tempo que o Senhor anuncia que Ele virá em breve e trará a coroa da justiça, espera-se que a igreja, movida pelo Espírito, diga ao Senhor: venha. Então a igreja está nesse contexto esperando exatamente esta vinda para ser galardoada, ou seja, para receber galardões. Então ela está nesse contexto, ansiosa pela vinda do Senhor para receber a bênção prometida. Todo aquele que ouve, diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. É muito boa essa expressão, né? De graça. As coisas de Deus não são vendidas. A bênção de Deus são de graça, a salvação é de graça, as bênçãos do Senhor são de graça. Sendo assim, a igreja não será arrebatada na quarta trombeta, e sim na sétima, que é a última trombeta de uma série de 7. Porque se o Senhor está dizendo que vai trazer galardão na sua vida, e aqui a igreja está dizendo junto com o seu Espírito, venha, porque ela está esperando a volta do Senhor para receber galardão. E eu estou afirmando aqui, nesse estudo, que é o soar da última trombeta, que isso vai acontecer, e essa última trombeta é a sétima trombeta da série 7 no Apocalipse. Agora, como que nós podemos provar isso que eu estou dizendo aqui? Na última trombeta do Apocalipse, os galardões serão distribuídos. E os versículos citados acima deixam claro que a igreja deve aguardar esse momento quando Jesus vier para trazer os galardões. E agora nós vamos ler. É o que nós já lemos aí. Apocalipse 22, versículo 12 e 13 fala desse momento da igreja aguardando. Bom, Pedro Severino, no
no seu livro Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, ele vai dizer assim: após a avaliação de Cristo das obras de seus servos diante do tribunal, ele então conduzirá sua noiva, a igreja, para o palácio real, onde se encontra a sala do banquete. Aí ele faz uma citação de Cantares, capítulo 2, versículo 4, onde a noiva fala assim: levou-me à sala do banquete. Ele fala que esse é o momento em que a igreja é levada para a sala do banquete para receber galardões. Quando então terão, aí na visão dele, que é um pré-tribulacionista, ele vai dizer o seguinte: quando então terão início as bodas do Cordeiro. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas defendem que durante os 7 anos de grande tribulação, a igreja arrebatada participa desses dois eventos: a distribuição dos galardões e as bodas, ou seja, o casamento, que durará 7 anos. Vamos fazer aqui uma observação que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Para os pré-tribulacionistas, a igreja não estará aqui na grande tribulação, ela é arrebatada antes. Então Jesus arrebata a sua igreja. Só que na visão dele, Jesus arrebata a igreja vai para o tribunal de Cristo, recebe o galardão e vai para as bodas do Cordeiro, que dura 7 anos. Enquanto a terra está aqui em caos, com a grande tribulação, a igreja está lá em cima, desfrutando do casamento, do banquete com o Senhor Jesus durante 7 anos. Essa é a visão pré-tribulacionista. Por que eles dizem que vai durar 7 anos essa bodas do Cordeiro? Baseado no costume judaico, no casamento judaico durava ali 7 dias. Então geralmente eles faziam 7 dias de festa no casamento judaico. Nós vamos ver isso no casamento de Sansão, né? Lá em Juízes 14 tem o casamento de Sansão, a festa dura 7 dias. O casamento de Jacó também dura 7 dias. E ele vai dizer o seguinte, que na simbologia profética das Escrituras Sagradas, isso aponta para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Então, Pedro Severino vai afirmar exatamente isso, que na concepção deles, são aqueles últimos 7 anos que falta cumprir da profecia de Daniel 9, que fala das 70 semanas de Daniel, que a última semana é jogada para o tempo do fim, e que então aconteceria esse episódio: a igreja seria arrebatada, 7 anos de bodas. Aqui embaixo, quem ficou ia sofrer a chamada grande tribulação. Bom, o grande problema com essa interpretação é que a distribuição de galardões ocorre, segundo o texto bíblico, ao soar da última trombeta. E na visão pré-tribulacionista, quando tocar a primeira trombeta, a igreja já foi arrebatada. A igreja não vai estar aqui no toque da primeira trombeta, a igreja não vai estar aqui. Na visão pré-tribulacionista. Na visão pré-tribulacionista clássica, tem que fazer essa ressalva, porque a igreja cristã maranata é pré-tribulacionista, entende que a igreja será arrebatada na 4ª trombeta. Está entendendo? Até aqui? Mas eu estou afirmando que a Bíblia diz que a distribuição de galardão acontecerá ao soar da última trombeta, que é a 7ª. Apocalipse 11, 18, nós vamos ver isso. Que eu estou dizendo para os irmãos, nós vamos provar biblicamente que eu estou dizendo, que a distribuição de galardões ocorrerá ao soar da 7ª trombeta, portanto, ao soar da última trombeta. E se vai acontecer ao soar da última trombeta, que é a 7ª trombeta, a igreja tem que estar aqui durante a grande tribulação. Não adianta querer fugir disso, tem que preparar, porque nós vamos enfrentar problemas um pouco graves aí. Quem estiver vivo para ver, né, vai ter que enfrentar aí situações difíceis.
Mas não apavorem, né? O Espírito Santo é aquele que fortalece os salvos para enfrentar qualquer coisa que tiver enfrentar, né? O que diz Apocalipse 11, 18? As nações irritaram-se e a tua ira manifestou-se. Chegou o tempo de julgares os mortos e recompensares os que têm trabalhado ao teu serviço. Recompensará os teus profetas e o teu santo povo, todos que temem o teu nome, desde o menor até o maior. Destruirá todos aqueles que têm causado devastação à terra. Então aqui fala do momento da recompensa, do galardão que será dado. Isso ao soar da última trombeta. Se Jesus prometeu trazer galardões na sua vida, se Paulo disse, quando escreve aos Coríntios 15, que o arrebatamento ocorrerá ao soar da última trombeta, se eu olho para a última trombeta, que é a sétima do Apocalipse, eu vejo aqui galardões sendo distribuídos, eu só posso concluir que a igreja estará aqui no soar da última trombeta, que é a sétima trombeta, passará pela grande tribulação. A última trombeta ocorre durante a grande tribulação. Mas o leitor pode perguntar, estou falando leitor porque eu estou lendo aqui o livro, né? Pode perguntar, a Bíblia não diz que a igreja não está destinada à ira? Porque o pré-tribulacionismo vai dizer o seguinte: olha, a igreja não vai passar pela grande tribulação porque ela não está destinada à ira de Deus. A Bíblia não diz isso? Alguém poderá fazer essa pergunta. E a resposta é sim, a Bíblia diz que a igreja não está destinada à ira de Deus. Os versículos mais citados para defender um arrebatamento antes da grande tribulação, entre eles está aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. É assim que a gente vai afiando, né, a espada, né? Alguém já afiou faca na pedra? Passa assim, passa assim, passa assim. Assim nós vamos, passa para cá, passa para lá, passa para cá e vai afiando. Irmãos, olha aí. O que nós temos nesse texto? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esse é o versículo que o pré-tribulacionista usa. Olha, Jesus nos livrará da ira vindoura. Quando? Então, a igreja está esperando Jesus vir para livrar da ira vindoura. Só existe uma vinda do Senhor. A promessa é de uma segunda vinda. A primeira vinda ele veio como servo e cumpriu as exigências da lei para resgatar o povo para Deus. A sua segunda vinda, ele virá como aquele que vem vitorioso para livrar o seu povo e julgar
os demais. Então, nós temos que fazer a distinção entre ira de Deus, que é uma coisa, e a ira do anticristo, que é outra. As pessoas confundem ira de Deus com ira do anticristo. Deus promete livrar sua igreja da ira de Deus. A igreja não está destinada à ira de Deus, de forma nenhuma. Mas ela sempre foi perseguida pelos inimigos da igreja. Na história da igreja sempre houve aqueles que se levantaram e perseguiram a igreja. No Império Romano você tinha lá o que para a igreja do primeiro século era a figura da besta, era o imperador romano, que estava perseguindo, e eles tiveram que sofrer a perseguição do Império Romano, que era a ira do inimigo, mas não a ira de Deus sobre a igreja. Quando o anticristo vier e manifestar, ele vai perseguir a igreja, o povo de Deus. Mas a igreja não está destinada à ira de Deus. Veja bem, o versículo que nós acabamos de ler em Apocalipse 11:18 vai dizer assim: chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os que têm trabalhado ao teu serviço. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 15, fala assim, que a volta do Senhor Jesus virá, o arrebatamento ocorrerá ante a última trombeta. Ao soar da última trombeta, os mortos vão acontecer o que com os mortos? Ressuscitar e receber galardões. Aqui na sétima trombeta dizendo, chegou o tempo de julgarem os mortos, de recompensarem galardões. O que me fez sair do pré-tribulacionismo e compreender que a igreja não seria arrebatada na quarta trombeta, e sim na sétima trombeta, foi exatamente esse texto. Quando eu me deparei com esse texto, com essas afirmações, e o Espírito me fez entender, olha, Paulo falou que na última trombeta ia acontecer exatamente isso que você está lendo aqui, na sétima trombeta, que também é a última trombeta. E eu fiz pergunta anterior em outra oportunidade, quantas últimas trombetas existem? Só pode existir uma, não tem duas últimas trombetas. A Bíblia fala de uma última trombeta, última trombeta. É a sétima. É a sétima. Aí agora vamos para Apocalipse 19, vamos chegar num outro texto que também foi muito importante para uma decisão minha. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela vem sobe para todo sempre. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. É o julgamento, né, que acontece da grande prostituta. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamavam: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz, conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes.
Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se em linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. O que nós temos aqui é que é anunciado um momento glorioso em que o momento do reinado de Deus acontece, chega, depois do julgamento da grande prostituta, e vem esse brado de vitória, e é exatamente nesse momento que diz assim: o Senhor reina. Quando nós lemos o Apocalipse, lá na 7ª trombeta, o Apocalipse 11, depois nós vamos ver, lá tem um anúncio do reinado de Cristo, é anunciado o momento, e aqui é proclamado o momento do cumprimento daquilo que foi anunciado no capítulo 11. Então aqui tem o momento do cumprimento. Aí diz que chegou a hora do casamento do Cordeiro. Esse contexto está inserido ao soar da 7ª trombeta, está no contexto daquilo que acontece após o soar da 7ª trombeta. Então, após o soar da 7ª trombeta, é que vai acontecer aqui, segundo o Apocalipse 19, o casamento do Cordeiro, ou seja, as bodas do Cordeiro. Então, aquilo que o pré-tribulacionismo ensina que ocorreria 7 anos antes, estaria cumprindo lá no céu, enquanto a terra estaria aqui na grande tribulação. Nós vemos aqui no texto bíblico ao contrário, a igreja passando pela grande tribulação, e depois no finalzinho, quando o Senhor vem julgar a prostituta, vem julgar a grande Babilônia, vem julgar a besta, vem julgar o falso profeta, vem julgar, né, e ali Satanás fica no finalzinho ainda. Então, aí nós temos aqui esse cumprimento, onde as bodas acontecem na volta do Senhor Jesus na 7ª trombeta. E aí o que nós temos? As taças da ira de Deus só são derramadas após o toque da 7ª trombeta. Em nenhum momento a ira é destinada ao povo de Deus. Então preste atenção, quando é que aí as taças da ira de Deus será derramada, segundo o texto bíblico? Após o soar da 7ª trombeta, da última trombeta. Por isso o texto bíblico diz que a igreja não estará aqui para sofrer a ira de Deus, ela será tirada antes, arrebatada antes, porque soa-se a última trombeta, a igreja é arrebatada e Deus manda a sua ira sobre aqueles que são os inimigos de Deus. Estão compreendendo? Está dando para acompanhar o raciocínio? Então vamos lá. O que nós acabamos de ler diz assim: ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra, falando da Babilônia, da falsa religião, ou desse sistema mundano corrompido. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Um outro escritor, que é Lade, escrevendo também sobre a introdução ao Apocalipse, né? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: depois de relatar a celebração do julgamento na Babilônia, João passa agora a proclamar o triunfo final do reino de Deus.
e a consumação do plano divino de redenção. A consumação já foi anunciada lá no capítulo 11 e no versículo 15. Lá a consumação foi anunciada quando as vozes celestiais anunciaram: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Lá no capítulo 11, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ao soar da última trombeta. Foi anunciado lá. Mas na verdade isso só acontece no contexto bíblico no capítulo 19. Capítulo 19 que mostra exatamente o detalhe disso cumprindo, acontecendo. Na verdade só acontece quando Cristo volta, acontecimento descrito então no capítulo 19. Fecha aspas aqui para o comentário aqui de Lázaro. E aí, nesse capítulo 19, aparece uma outra figura emblemática e não tão difícil de compreender, porque ela está clara no contexto. Mas quando eu falo que ela é emblemática, porque as pessoas costumam vincular o cavaleiro do cavalo branco que aparece no Apocalipse 19 com o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6. Não são os mesmos. O cavaleiro do Apocalipse 6 é um cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 é outro cavaleiro. E aqui, irmãos, nós vamos entrar. Alguns entendem que o sangue que mancha as vestes de Cristo é o sangue do próprio sacrifício para salvar o homem. No entanto, o contexto é claro em afirmar o contrário. No Apocalipse 19 aparece Jesus vindo montado num cavalo branco. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. As suas vestes estão manchadas de sangue. Alguns vão falar assim: ele está manchado de sangue porque lá no Calvário o seu sangue manchou suas vestes, e faz um vínculo dessa veste manchada de sangue com o sangue do próprio Senhor. Ele não é isso. Por que eu disse que nesse texto aqui também marcou a minha decisão? Por quê? Primeiro, quando eu estava na ICM, o que nós aprendemos lá? Arrebatamento na quarta trombeta. Aí eu fui para o Apocalipse 11, leio as outras trombetas que não são explicadas lá. Eu fui estudar um pouquinho as outras trombetas, cheguei no Apocalipse 11, vi a sétima trombeta e descobri: não, a última trombeta é essa. Aí já me acendeu um alerta. Aí depois eu venho, faço análise do Apocalipse 19, do cavaleiro com as vestes aplicadas de sangue. Quando eu vou fazendo a leitura e analisando a leitura bíblica, eu vou descobrir que aquilo que era ensinado lá, que é ensinado até hoje, que o sangue ali é o sangue de Jesus, eu vou descobrir que não é, porque o contexto bíblico mostra que não é. Que diz assim, olha, Apocalipse 19, o versículo de número 13. Versículo 13 mesmo? Está vestido com roupa tingida de sangue. Isso. Então, o quadro do Cristo vencedor. Aqui eu vou ler, agora eu vou ler para os irmãos o comentário que Lade fez. Olha, eu cheguei a essa conclusão estudando as Escrituras sem pesquisar outros estudantes e teólogos que estudaram. Depois eu fui descobrir que eu cheguei à conclusão que eles já defenderam, e eles têm muito mais gabarito do que eu, mas o Espírito Santo me levou a compreender a mesma coisa. Então o que Lade diz na página 187 do seu livro? Ele diz assim: o quadro do Cristo vencedor emprestou alguns aspectos da visão de Isaías 63, do conquistador que pisa o lagar da ira de Deus.
e que tem suas roupas manchadas com sangue dos seus inimigos. Temos de concordar com a maioria dos comentadores modernos que o manto tinto de sangue se refere à roupa suja de conflitos e batalhas, não do seu próprio sangue na cruz. O Cristo aqui representado é o guerreiro, o dominador do mal, e não o Cristo redentor, ou seja, ele vem aqui como um guerreiro que vem para derrotar o inimigo, para a batalha final, para a batalha da espada. Então, esse é o aspecto de Cristo na segunda vinda, vindo como agora, não como aquele que entrou montado no jumentinho para ser o servo sofredor, para resgatar a humanidade, mas agora ele vem como todo-poderoso, montado no cavalo branco, como aquele que sai para vitória, para guerrear e para julgar. E aí Lade continua dizendo o seguinte: pode-se objetivar que não é o sangue da batalha, porque esta ainda não foi travada. Cristo vem para guerrear. Ou seja, o que ele está dizendo? Algumas pessoas falam assim: não pode ser o sangue da batalha, porque ele está vindo para guerrear, ele não guerreou ainda. Então alguém vai dizer: como é que pode ser o sangue da batalha se ele ainda não batalhou, ele está vindo para guerrear? Alguém pode se objetivar assim. Essa objeção não leva em consideração a natureza simbólica e fluida da linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica é uma linguagem diferenciada que permite essas coisas. Ou seja, Cristo pode ser apresentado como guerreiro mesmo antes da batalha iniciar. Encerra aqui o comentário de Lade. Mas Lade fez uma citação que é o Isaías 63, que foi aonde eu descobri e fiz a junção de Apocalipse 19 com Isaías 63. Foi aonde eu cheguei à conclusão de que não poderia ser o sangue de Jesus. Então vamos lá para Isaías 63. Isaías 63. Isaías 63 diz assim: o texto, o título da minha Bíblia, cada Bíblia tem um título, porque esse título não é inspirado, é colocado para a pessoa entender o contexto daquilo que está acontecendo ali. Está assim: Deus salva e vinga seu povo. Esse é o título que está na minha Bíblia. Não sei se na Bíblia dos irmãos está diferente. Na minha Bíblia está assim: Deus salva e vinga o seu povo. O dia da vingança. Então preste atenção: o dia da vingança. Apocalipse 19 é o que? Jesus vem, é o dia da vingança, para executar a ira de Deus sobre os inimigos de Deus. Então vamos lá, o que diz assim Isaías 63? Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este é que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como daqueles que pisam uvas no lagar. As pessoas pisavam uvas no lagar, isso era comum e ainda é em alguns lugares. E quem pisava uva no lagar, o que acontecia com as vestes? Ficava toda tinta de uva. Então ele está dizendo assim: quem é esse que vem montado no carro, no cavalo, esse guerreiro poderoso, vitorioso? E o Senhor vai se revelar como aquele, que vem aqui montado. Aí a pergunta é: por que a sua vestidura está vermelha, como daqueles que pisam o lagar? E aí o Senhor responde, e ele vai dizer assim: eu sozinho pisei no lagar.
e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira. Quem é que o Senhor pisou aqui no lagar? Os povos, ou as nações. Os pisei na minha ira. O que vai acontecer na Apocalipse 19? A ira de Deus sobre as nações. E os esmaguei no meu furor, e o sangue, o seu sangue, salpicou as minhas vestes. O sangue do lagar dos povos que estavam sendo pisados na ira de Deus salpicou as minhas vestes. Manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, ao mesmo tempo que o Senhor mostra Deus vindo com vingança sobre os seus inimigos, que é a visão do Apocalipse 19, veja bem, tem alguma diferença do que Isaías está mostrando a visão aqui com o que nós vimos no Apocalipse 19? É a mesma coisa. Incluindo no Apocalipse 19 vai aparecer lagar da ira de Deus. A expressão lagar da ira de Deus está lá no Apocalipse 19. Então não tem como eu pegar o sangue que aparece ali no Apocalipse 19 e dizer que é o sangue de Jesus. E por que eu disse que esses dois textos foram importantes para a minha tomada de decisão? Por quê? Como que eu poderia continuar pastoreando e pregando que as vestes por causa de sangue é o sangue de Jesus na cruz? Não tinha como eu fazer isso mais. Como que eu poderia continuar pregando que o arrebatamento se daria na quarta trombeta depois de chegar à conclusão que eu cheguei? É por isso que eu já disse que um dos motivos de eu sair foi questões teológicas, compreensão teológica. Eu não tinha como eu continuar pregando uma coisa que eu não acreditava daquele jeito, e que eu olho para o texto bíblico e vejo que não é assim. Então foi onde esses dois textos foram fundamentais para me ajudar a tomar a minha decisão. Então ficou claro aqui, né, essa questão do cavaleiro e do cavalo branco, da veste salpicada de sangue. Claro? Então tá. Convém entrar no assunto milênio ou deixa para o próximo? Deixa para o próximo, né? Porque senão o assunto milênio, apesar de ser, nós não vamos aprofundar, mas é um assunto um pouco mais complicado também. Nós já falamos muita coisa aqui hoje, né? Senão daqui a pouco dá um pânico, né? Eu já estou esquecendo, já estou me dando branco na cabeça. Amém? Então vamos fazer aqui uma oração para que Deus possa trazer sempre o desejo no nosso coração de estudar a palavra e de ter sempre a palavra de Deus como a fonte da nossa fé, né? Ou seja, a nossa regra de fé tem que estar pautada na palavra de Deus. Não podemos destoar daquilo que a palavra de Deus tem nos instruído, tem nos ensinado. Querido e eterno Deus, nós te louvamos por esse momento que passamos, estudando um pouco mais da tua palavra. Agradecemos porque teu Espírito Santo tem, Senhor, tirado a venda dos nossos olhos para enxergar um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos revelar. Sabemos que como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados para momentos difíceis que virão. Sabemos que o Senhor é fiel para sustentar o teu povo, para fortalecer o teu povo. Estamos gratos, ó Deus, pelo coração que o Senhor, pelo nosso coração ter sido tocado por Ti, colocando no nosso coração esse desejo de estar buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, dedicando ao Senhor, crendo que aquilo que passamos aqui, Senhor, de provações, não será nada comparado com a recompensa que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas provações, que a cada dia teu Espírito Santo possa nos levar a crescer um pouco mais no conhecimento da tua palavra, e que não sejamos, ó Deus, simplesmente conhecedores da tua palavra. Não queremos ter apenas uma boa teologia na nossa mente, mas queremos ter uma boa teologia no nosso coração. Queremos, ó Deus, que aquilo que nós aprendemos seja de fato, Senhor Deus, vivido por nós no dia a dia, Senhor, da nossa vida cristã. Que
que a Tua palavra possa fluir na nossa vida, nas nossas ações. Assim oramos. Receba esse momento, Senhor, e abençoe todos aqueles que terão acesso a esse estudo, Senhor, porque ficará ali à disposição. Senhor, move o coração daqueles que precisam. Senhor, traga. O Senhor pode mover o coração daquele que precisa ouvir aquilo que foi tratado aqui nessa noite, e que quando ele abrir, Senhor, ali o vídeo para prestar atenção, Pai amado, que seja o Teu Espírito a mover o coração para trabalhar na mente dessas pessoas. Senhor amado, sabemos que nós não podemos convencer a ninguém, e nem queremos ser, ó Deus, aqueles que convencem, porque quem faz isso é Teu Espírito. Tudo que nós queremos fazer é ser instrumento nas Tuas mãos para expor a Tua palavra de maneira mais clara possível, para que o Teu Espírito então possa completar a obra, porque o Senhor é quem convence. Assim oramos, agradecido, e pedimos abençoe a Tua igreja, a comunidade, supre todas as nossas necessidades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.